Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Todo mundo aí feliz com a vitória do Brasil? Que bom! Todo mundo feliz com a Miniono? Certeza de que está sendo um sucesso. Como vocês já perceberam, né? Eu não estou presente na escola hoje e amanhã é a nossa VG3. Eu achei importante ter uma conversinha com vocês aqui, né? Um monólogo de 5 minutos para acalmá-los em relação à VG3, para fazer aquele aquecimento, né, que a gente sempre faz um dia antes da prova. Então nós vamos começar falando aqui sobre alguns pontos, né? Eu vou te dar algumas dicas para estudar. Entender o conceito de tetrápodes, ou seja, tetra, 4 podes, 4 pés, né? Entender o conceito de vertebrado, de cordado. Entender o conceito de condricte e osteícte. Lembra que nós falamos que condrictes eram peixes cartilaginosos? E os peixes cartilaginosos tinham uma característica muito interessante, que é qual? De ter a boca no ventre, uma boca ventral. Diferente de um peixe ósseo, que tem uma boca no rosto igual a gente, assim, ó. Professora, você tá fazendo uma cara muito feia. Pois é, o peixe também faz essa cara, não faz? Quando você chega no aquário, o peixe olha pra você assim, ó. É assim que o peixe ósseo olha pra você. Se o tubarão olhar pra você, meu caro, não vou dizer como é que você vai ver, porque provavelmente você não vai ver de novo, né? Se estiver dando de cara com o tubarão, você vai ver só o olhinho dele e a boca dele vai estar embaixo, assim. Não foi que nós falamos dentro de sala? Que a boca dele é ventral. Então eu espero que se você se der conta aí de um dia estar perto do tubarão, você seja debaixo dele. Debaixo dele você vai ver a boca. Porque vai estar aqui, ó, no ventre, tá bom? Então, muito bem. Lembra que a gente viu um peixe que tinha uma boca circular? Que ficava colada lá no aquário? Mostrei pra vocês. Esse peixe vai cair. Que peixe que é aquele? Lembra? Lembra que tinha uns peixes que eram agnatos, animais, né? Agnatos que não tinham o quê? Mandíbula. Você tem que dar uma olhadinha nele, tá? Os agnatos, então, têm uma boca circular e tem ou não mandíbula. Preciso que você saiba isso. Quem são os anfíbios? Quais animais representam o grupo dos anfíbios? Quais animais representam o grupo das aves? Quais animais representam o grupo dos répteis? E ainda, quais são aqueles que representam os mamíferos? Mamíferos ainda tem algumas subdivisões, né? Porque eu tenho o mamífero verdadeiro, o eutério, que sou eu, você, somos nós, que temos o quê? Um útero, né? E desenvolve uma placenta. Então o embrião, ele é gerado completamente dentro desse útero. Então, o bebezinho ele vai ser fecundado ali, fecundação interna, ele desenvolve todo o interior do corpo da mãe, não é na barriga, né? Vamos falar assim, não. Dentro da placenta, que é onde? No útero, né? Ela se desenvolve dentro do útero. É uma glândula temporária que nós criamos ela, né? A gente cria uma glândula. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Por que eu não tenho esse poder aí de criar outros órgãos, né? Criar um coração, criar um fígado que é tão necessário para os transplantes, né? Mas eu crio uma placenta durante uma gestação. Crio uma ao longo da vida, 2, 3, 10 placentas. Isso é muito maravilhoso, né? Que criar órgão depois que já está tudo diferenciado. Então, saber, olha, eu gero meu embrião totalmente dentro da placenta. Mas tem mamífero que não é assim, né? Tem mamífero que o bebezinho sai lá pequenininho, 1 centímetro, e entra dentro de uma bolsa, onde ele recebe a nutrição. Não tem? Que marsupial que era esse que a gente viu? A gente assistiu um vídeo de um marsupial. Lembraram? Canguru, né? Canguru, ele saía ali pela vagina da canguru e entrava onde? Numa bolsa que se chama marsúpio, tá? E tinha um outro animal mais estranho ainda, gente, do Phineas e Ferb. Quem era? O ornitorrinco. Porque o ornitorrinco ele ainda bota ovos, dentre as outras características que eu sugiro que você dê uma olhadinha, tá? Vão cair também questões sobre os poríferos, forma de nutrição, de reprodução, tá? A gente precisa identificar os eventos na natureza, se eles são, como que é a explicação deles, por Lamarck e por Darwin. Então, qual que é a ideia de Lamarck? Lamarck, ele dizia que nós sofremos mudanças, né? E que as mudanças que nós sofríamos, né, alteravam a nossa característica e a gente repassava essa característica para o nosso descendente.
Darwin, ele já falava diferente, ele falava que o ambiente selecionava as características. Então eu tenho uma característica, como a gente sempre cita o exemplo do Covid, né? Por exemplo, que é não ter uma gravidade em relação ao Covid. Então algumas pessoas, elas desenvolvem uma forma grave e outras não. As que não desenvolvem, elas vão passar essa característica para os descendentes. Então as próximas gerações vão vir com a mesma característica de ter uma resposta positiva em relação ao Covid. Já as pessoas que têm uma resposta negativa em relação ao Covid, que eventualmente falecem, elas são selecionadas pelo ambiente, não se reproduzem e não deixam descendentes. Então a espécie dela, né, dessa população, não a espécie porque todos os humanos somos a mesma espécie, mas esse tipo, esse genótipo e esse fenótipo de indivíduo, ele é eliminado do ambiente. Tá? É assim que Darwin explicaria esse fenômeno, tá bom? E Lamarck, o que Lamarck falaria? Eu vacinei, agora eu tenho anticorpos, meu filho já nasce vacinado. Tipo uma coisa assim, né? Talvez ele não fosse chegar nesse ponto, porque a ciência já ia estar mais evoluída para aquela época. Quais as diferenças, gente, eu tenho entre uma ave e um mamífero do ponto de vista fenotípico? Olha, eu tenho pelos, as aves têm penas, mas eu tenho glândulas sebáceas. As glândulas das aves, que elas também possuem glândulas sebáceas, né? Tem até uma glândula muito legal que se chama glândula uropigiana, que é aquela que ela pega o olhinho do corpo com o bico e fica assim, ó, passando. Você vê lá, tá assim, ó. Por que ela tá passando aquele óleo ali? Você já sabe? A gente falou dentro de sala, né? Relativo com ela boiar, com isolante térmico, né? A função do pelo e da pena das aves nos mamíferos e nos homens, né? Nos mamíferos, perdão, e nas aves é o mesmo, que é de regulação térmica. E não, nossos pelos não nos ajudam a voar, diferentemente do que acontece com as penas das aves, né? O que mais que a gente tem que estudar? Onde é que a ave faz a digestão dela? No papo, na moela, no estômago, da barriga. Lembra que nós falamos que as aves têm cloaca? Que pela cloaca saem os ovos, saem também as secreções. Lembra que nós falamos sobre os tipos de excretas, né? Excreta nitrogenada, que a gente tem a ureia. Nós fizemos até um exercício. Tem ureia, o que mais? Ácido úrico e amônia. Identificar qual desse tipo de excreta é secretada, né? É excretada, perdão, pelos grupos de animais. Qual grupo de animal excreta ureia? Qual grupo de animal excreta amônia? Qual o grupo de animal excreta ácido úrico? E qual que é a vantagem de excretar cada um? A excreção do ácido úrico, ela é muito importante para animais que são o quê? Que vivem onde, né? Quando são embriões? Em ovos com cascas, porque o ácido úrico é uma substância pouco solúvel em água. A gente vai encontrar alguns livros dizendo, inclusive, que a substância é insolúvel. Mas do ponto de vista virtual, na natureza, nada é assim insolúvel. A solubilidade é muito baixa do ácido úrico, tá? Então, basicamente, pessoal, isso que nós vamos ter de cobrança na prova. Minha orientação é que vocês façam aqueles exercícios do livro. Lembra que eu pedi na última aula para fechar os exercícios desse capítulo? Lembra, professora. Se não lembra, eu vou sugerir que você pergunte pro seu colega qual o exercício que foi, tá? Todo o capítulo sobre classificação dos animais. Faz os exercícios que vai ser bacana para você dar conta da prova. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, no chat do Escola Web, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para vocês assistirem que vai ajudar na VG3 de amanhã, tá ok? Na quarta-feira, então, eu recolho os livros para dar o visto nessas atividades, tá bom? Quarta-feira eu já estarei de volta aí, graças a Deus. Um abraço para vocês e até lá.